Como é que é, pessoal? Eu sou o Arcanel e sejam bem-vindos ao meu canal. Numa noite que ficou marcada por isto, é preciso relembrar que este filme ganhou o Oscar de melhor filme, tornando-se no primeiro filme a ser produzido por uma plataforma de streaming a ganhá-lo. Netflix, andaste demasiado no chill e a maçã venceu-te. Temos pena. Coda começa por nos mostrar como é que a família Bélier... Não, essa é a francesa. Como é que a família Rossi se sustenta. E nestes primeiros minutos ficamos a saber da paixão de Ruby pelo canto, a exploração a que a família se sujeita, a vontade do filho mais velho de ser um vendedor independente e o facto de Ruby ser a única da sua família que consegue ouvir, o que faz dela a tradutora oficial entre os pais e o resto do mundo. E é assim que eu gosto. O filme dá-nos logo tudo o que precisamos saber sobre cada uma das personagens para a história poder começar o mais depressa possível. E dá-nos apenas o essencial, porque o resto nós vamos descobrindo ao longo do filme. Depois das apresentações, vamos para a aula do Sr. Bernardo. Just call me Mr. V. Boa. Let's see if you're an alto, a soprano, or just watch too many episodes of Glee. Bem, eu acho que o meu 1,88 m me dá o estatuto de alto. Soprano, acho que não tem nenhuma relação com a máfia, por isso, não. Em relação ao Glee... Eu percebi que tinha visto demasiado Glee quando experimentei teatro musical e percebi que não era tão fácil como eles o fazem parecer. Quando chega a vez da audição da Ruby... Ok, eu vou ser sincero, e a primeira vez que eu vi este filme eu tinha-me esquecido que nós já a tínhamos visto a cantar no barco, por isso eu pensei, eu aposto que ela sabe cantar e agora vai-nos mostrar o que acontece e obrigado, Siân Heder, por ajudares aqueles que estão distraídos como eu. Mas aqui está um exemplo de algo que nós descobrimos mais tarde sobre as personagens, neste caso, a relação da Ruby com a sua voz. E apesar do filme ser apresentado de uma forma bastante clara, ele não sente a necessidade de se explicar extensivamente e confia que o público vai ser capaz de apanhar as subtilezas das personagens. Entretanto, a Ruby tem uma segunda oportunidade para mostrar que sabe cantar e... boy, can she sing! Emilia Jones, a atriz que interpreta Ruby, teve 9 meses para aprender a cantar, a usar linguagem gestual e a trabalhar num barco de pesca. E ela chega a este filme e parece que fez estas coisas a vida toda. Eu tive 3 anos de francês na escola e a única coisa que aprendi a dizer foi bonjour. Porquê? Je ne sais pas. O que segura este filme é mesmo o seu elenco fantástico. E, como é óbvio, eu não posso falar deste elenco sem mencionar o elemento que levou o Oscar de melhor ator secundário para casa. Troy Kotsur interpreta Frank Rossi, o pai, e, para além de fazer um trabalho fantástico, as cenas finais entre ele e a Emilia pedem 1 ou 2 pacotes de lenços, no mínimo. Agora, há quem possa achar que ele foi a primeira pessoa surda a ganhar um Oscar, mas, na verdade, esse título vai para a atriz que faz de sua mulher neste filme, Marlee Matlin, que ganhou a estatueta em 1987 pelo filme Children of a Lesser God. O resto do filme baseia-se muito nas relações entre as personagens, por isso não faz muito sentido para mim estar aqui a descrevê-lo todo. Só tenho a dizer que está muitíssimo bem escrito, tudo o que acontece é importante para a história e os atores, mais uma vez, são fantásticos. Agora, apesar de ter recebido inúmeros prémios antes dos Oscars, Coda foi sempre olhado um bocado de lado por ser um remake da família Bélier. E, inicialmente, eu não sabia se queria ver esse filme ou criar uma comparação entre os dois, mas depois eu lá me decidi a vê-lo só para ver se valia a pena criar essa tal comparação e... vale. Até porque, para além de ganhar o melhor filme, Coda também ganhou o Oscar para melhor argumento adaptado, o que me surpreendeu porque, pelos trailers, eles parecem ser o mesmo filme, mas, na verdade, são bastante diferentes. Eu diria que a principal diferença está nas personagens e as suas relações que estão muito melhor definidas no remake e todas elas têm um papel importante a desempenhar, enquanto que no original, por exemplo, o irmão, aí mais novo, só existe e não tem qualquer relevância. Enquanto que no remake, o irmão mais velho é bastante importante para a narrativa. Mesma maneira como a família no Coda se sente alienada das pessoas à sua volta traz outro impacto à história. E já para não falar do facto de que as personagens surdas são interpretadas por atores surdos no Coda, enquanto que no original só o irmão é que é feito por um ator surdo. E, no geral, Siân Heder soube pegar naquilo que a família Bélier tinha de bom e torná-lo ainda melhor, fazendo assim aquele que foi, sem dúvida, um dos melhores filmes de 2021. Mas e vocês? O que é que acharam do filme? Acham que mereceu os 3 Oscars que ganhou? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem-lhe um like e subscrevam o canal. Por agora é tudo.
primeiro filme, depois das apresentações, dá, pelo filho. E no original só o irmão é quem é, tá.